Agradeço a presença e declaro aberta essa nossa sessão. Palestrante de hoje, o Hamilton Sampaio Júnior, ele é professor de História, formado em Teologia e Museologia. É pesquisador, escritor e genealogista. Curador do Museu do Grande Oriente do Brasil, secretário adjunto de Educação e Cultura do Grande Oriente do Brasil. Gostaria de agradecer a todos que se propuseram a vir um pouquinho aqui para nós dividirmos um pouquinho da história, do que nós levantamos da história da maçonaria no Paraná. Nós tivemos uma proibição da maçonaria, né, em 1818, pelo rei Dom João, no Brasil, e em 1821 a maçonaria já estava em funcionamento no Brasil novamente, principalmente e mais ativa no sul do Brasil. A primeira loja maçônica do Paraná, ela surgiu em Paranaguá, que ainda era província de São Paulo, em 1837. A loja se chama União Paranaguense. Ela foi regularizada em 21 de março de 1837. Esse selo dela é interessante porque nós não conhecíamos esse selo dessa loja. Sabíamos muito pouco dela, porque no livro de Vieira dos Santos, em Memórias Históricas de Paranaguá, ele fala alguma coisa sobre essa loja. No ano de 2020, nós encontramos esse documento em Brasília. Esse documento é datado de 1846 e 47. Ele é um processo eleitoral dessa loja. Nós tínhamos, até então, 5 membros. Hoje nós temos 21, mas sabemos que ela tinha 51 membros em Paranaguá, província de São Paulo. Paranaguá era uma comarca. Em 1845, nós tivemos a primeira loja em Curitiba, Fraternidade Curitibana, que ela passou a se chamar, em 1852, Irmandade de Misericórdia da cidade de Curitiba. Foi transformada em Irmandade da Misericórdia porque estava tendo um surto de cólera no norte do Brasil, e as autoridades de Curitiba se reuniram e disseram: olha, nós precisamos fazer alguma coisa aqui antes que isso chegue à conciliação morretiana. Aqui nós voltamos, estamos em Morretes. Aqui nós observamos bem a interiorização que aconteceu. Ela veio do litoral, subiu a serra e depois se interiorizou. A Candura Curitibana, nessa loja, ela tinha um padre. Ele doou o terreno na 13 de Maio, que era o terreno que foi o primeiro prédio da Santa Casa, era na 13 de Maio. Essa loja ela se dissolveu em 1850 e tudo que ela tinha, ela doou para a Irmandade da Santa Casa. Aqui, essa é a loja mais antiga em funcionamento do Paraná hoje. Paranaguá é a segunda loja mais antiga. Essa loja, Filantropia Guarapuavana, eles estavam se interiorizando no Paraná, em 1851, eles se juntaram, tinha alguns maçons lá, e formaram essa loja, que nós imaginávamos que ela era de 1872. E foi feita uma pesquisa mais profunda, há uns 8 anos atrás, e daí se descobriu que ela era de 1851, através de um timbre. Nós temos um timbre aqui com a data. Fraternidade Paranaguense veio depois da União Paranaguense, essa loja. Quando a União Paranaguense se dissolveu, essa loja apareceu e ficou lá até 1863, mais ou menos. A Perseverança, essa loja, até hoje existe lá, desde 1864, foi fundada no dia 5 de maio. Ela não é a loja mais antiga de fundação, ela é a loja mais antiga em funcionamento ininterrupto, e no mesmo prédio. Isso que é interessante. O prédio é preservado. O interessante dela é que, em 1868, ela foi a primeira loja no Brasil que comprou escravos. Ela comprava meninas com menos de 4 anos de idade. Quando você comprava a menina, você dava a alforria para a menina, automaticamente a mãe ela era obrigada a ficar atendendo a criança. Então, você tirava 2 pessoas. Em 1872, a loja Perseverança Terceira, em Sorocaba, ela começou a fazer a mesma coisa. O São João é padroeiro da maçonaria. No dia 24 de junho, todo ano, a loja se reunia numa sessão magna e faziam uma votação de quem seriam as crianças que iam ser libertadas. As mães tinham que ser de boa reputação também. Já existia um movimento dentro da maçonaria muito forte, um movimento abolicionista. E esses são documentos. Nós temos esse decreto. Daí foi um decreto do Alexandre Bousquet, que foi o primeiro venerável da Perseverança, que era um médico francês, que teve lá em Paranaguá. Daí nós vamos para a loja número 1, que o pessoal falou, hoje a gente estava conversando sobre a loja número 1.
A loja Estrela de Antonina ela foi fundada em 1869. O número dela era o número 192 do Grande Oriente do Brasil. No Brasil, até o ano de 1927, só existia uma potência maçônica, que era o Grande Oriente do Brasil. Em 1927, nós tivemos uma cisão, a primeira cisão, que foi formada a Grande Loja Estadual, que são a grande loja que nós temos hoje. E em 1973 tivemos a segunda grande cisão, que foi a cisão do Grande Oriente Independente, que são o Grande Oriente do Paraná, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, o Grande Oriente de São Paulo, separado do Grande Oriente do Brasil. Então, essa loja, até 1973, a loja de Antonina, ela era do Grande Oriente do Brasil. Na cisão, ela passou para o Grande Oriente do Paraná, que foi uma cisão de 73, e ela adotou o número 1. Então, vocês vão lá na loja, ela está escrito o número 1 lá, mas o número dela é o número 192. Ela foi fundada por membros da Perseverança, em 1869. A loja Modéstia, também de Morretes, fundada em 1871. Essa loja é interessante porque, quando vocês vão para Morretes, tem o Hospital Municipal ali. No Hospital Municipal, dentro do raio-x, é onde era essa loja. Tem um anexo do hospital ali dentro do prédio que está escrito raio-x. Ali era a loja maçônica, porque não era hospital, era a loja ali. A loja foi doada para a Prefeitura de Morretes, que construiu o Hospital Municipal no terreno. A 27 de dezembro, essa loja foi de Curitiba também. Essa loja foi fundada em Curitiba, em 27 de dezembro, né? Apóstolo da Caridade. Essa loja funciona até hoje em Curitiba, na Vila Isabel. Foi fundada em 5 de novembro de 1875 também. Concórdia 4. Essa loja funciona em Curitiba ainda. Essa loja era uma loja de língua alemã, que funcionou no Palacete Wolf inicialmente. Ela funcionou nesse prédio ali, onde hoje é a Secretaria de Turismo, ali, a Escola de Turismo. Tá? Essa loja, ela funcionava, ela eram membros da comunidade alemã de Curitiba. Ó, aqui se escrevia em alemão, ó, pode ver. Aqui é um recorte de jornal escrito em alemão. Ó, litterim gótico, ela escrevia. É uma linguagem alemã que foi proibida na Alemanha a partir de 1940. A Concórdia, hoje, ela funciona no prédio da Praça Zacarias ali, né? Fraternidade Paranaense. Essa loja foi a loja mais importante do Paraná nesse período. Ela era a loja protagonista de tudo que acontecia no Paraná. Remanescentes da loja 27 de dezembro é que fundaram ela. Ela funcionava onde é o prédio do edifício Acácia, a gente já vai ver o tempo dela, ali tinha uma escola e tal. Foi fundada em 1897. Aqui, nesse local, funcionava o Museu Paranaense, depois funcionou a Biblioteca Pública e depois a loja Fraternidade Paranaense, na Praça Zacarias, ali no Largo Zacarias, né? Porque esse desenho foi feito por um aluno da Escola José de Carvalho, publicado no jornal Jerusalém, que era mantido por essa loja ali, Fraternidade Paranaense. Esse prédio funcionava a loja Fraternidade, funcionou a Escola José de Carvalho, e esse prédio foi inaugurado nesse formato em 1919. Aí aqui nós temos a loja Caça Paranaense, que essa loja é interessante porque eu sempre digo que essa loja aconteceu muita coisa. Essa loja funcionava dentro da loja Fraternidade e tinha uma loja de adoção feminina dentro dela. Então, a loja Cássia, ela era do Grande Oriente do Brasil, né? Ali tem a fundação dela, nós temos a fundação, a data de fundação. Em 14 de agosto de 1901, ela tinha 150 membros. Então, as lojas de adoção funcionaram no Brasil até 1902. As lojas de adoção, elas não eram lojas femininas, elas eram lojas de mulheres ligadas às lojas masculinas. E a Baronesa do Cerro Azul, que fazia parte de beneficência dessa loja. Filhas da Cássia eram aquela loja feminina. Então, elas funcionaram, foram eliminadas em 15 de julho de 1902 pelo grão-mestre Quintino Bocaiúva. A Cássia funcionou até 1910, tá? E depois, isso é importante, em 1921, ela voltou para o Grande Oriente do Brasil. A loja Cardoso Júnior, alguns conhecem aqui, veio em 1925, né? A loja Luz Invisível também. Tem em Curitiba essa loja até hoje, tá? A loja Unione Fratelanza, é interessante a história dessa loja. Ela era uma loja de italianos que funcionava dentro da loja Fraternidade e eles se dissolveram logo no início, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Eles eram italianos, né? Houve uma perseguição no Brasil. Na Segunda Guerra era proibido falar língua alemã.
língua italiana e língua japonesa. E essa loja preferiu se dissolver do que perder o patrimônio dela. Esse templo aqui era deles também, na Vicente Machado, número 40. A Giuseppe Garibaldi tem até hoje essa loja, fundada em Curitiba em maio de 1902. Loja Electra também. Tem vários nomes aqui que são lojas que foram criadas e foram montadas só para dar sustentação para o movimento que estava tendo. Desapareceram. Algumas, né? Algumas estão por aí, mas algumas desapareceram. Essa loja era em Campina Grande. E o edifício Acácia, né? Ele é bem interessante a história desse edifício, porque na época dele ele era um ícone em Curitiba. Em 1947 fundiu-se as lojas, 3 lojas, né? Unione Fratelanza, Acácia Paranaense e Fraternidade Paranaense, e fundou-se a loja Dario Veloso, que é dona de 3 andares e mais, acho que 12 ou 15 apartamentos ali. Em cima do prédio a gente vê essa águia. Essa águia, ela é daquele primeiro prédio, de 1919. Foi preservado, está lá em cima, né? Aí ela quer dizer que ela olha para o norte e para o sul e que ela está vigilante sobre as coisas, né? Então, ela carrega a mensagem simbólica, ó. Esse também é a loja Sol do Oriente, vocês talvez conheçam. Esse é um prédio que tem na Inácio Lustosa, personagens paranaenses famosos. Cândido Ferreira de Abreu, Dario Veloso, Afonso Alves de Camargo, né? Caetano Alberto Munhoz, né? Emiliano Davi Perneta, Emelino Agostinho de Leão, também da loja Estrela de Antonina, Euclides da Mota Bandeira e Silva, Abdão Petit Carneiro, talvez o mais importante fundador da Universidade Federal. Então era isso, gente. Eu trouxe os livros ali para vocês. Obrigado.